Fala meus infra-amigos, sejam bem-vindos de volta à comunidade Infra. Nesse vídeo a gente vai criar nossa imagem Windows. Primeiramente a gente vai fazer a instalação dele, para lá no futuro fazer nossa imagem personalizada. Então, conchegue sua bundinha aí na cadeira, prepara seu lanchinho, pega seu caderno, sua caneta e bora aprender! Bem, agora que a gente já sabe o que é uma imagem personalizada, né? Vamos criar ela. Então, o primeiro passo para se criar uma imagem personalizada é fazendo o download do VirtualBox, onde a gente vai fazer essa instalação. Então, vamos até o nosso navegador, pesquisamos por VirtualBox, entramos no site da Oracle VirtualBox, fazemos o download da última versão. Nesse caso eu vou escolher para o Windows, né? Faço o download. Esse download pode demorar um pouco mais, um pouco menos, depende muito da sua internet, do seu computador. Damos dois cliques ali para dar início na instalação. Essa instalação também vai demorar um pouquinho dependendo da tua máquina, mas em geral ela é bem rápida, né? Vai pedir ali permissão administrativa, mas não é nada crítico, tá? Não vai causar nenhum problema em seu computador. Fazemos essa instalação, pode levar um tempinho. Agora podemos já inicializar, né? Após finalizar. Além do VirtualBox, também eu vou instalar o plugin de extensão, tá? Então, ali naquela mesma página temos a opção de extensão, ó. Pacote de extensão, suporte qualquer versão, né? Qualquer sistema operacional. Essa extensão ela te ajuda a habilitar a UEFI, USB 3, USB versão 3, entre outras coisinhas mais ali. Se não me engano é NVMe também. Então, fizemos a instalação do VirtualBox, agora vamos instalar o Windows, né? Então vamos, baixar o Windows 11. Vamos até o site da Windows 11. Tem a opção mais abaixo, é a opção de você baixar a imagem mesmo, a ISO, tá? Então, vamos lá, clicamos em download, esperamos um pouquinho, escolhemos nosso idioma. Aqui eu vou escolher o inglês, porque é o padrão de grandes empresas, aí fica tudo em inglês. Multinacionais preferem, né? Então, vamos baixar a opção 64, que é a única opção que tem agora para o Windows 11. Mesma coisa, vamos esperar o download acontecer, isso pode levar um pouco mais, um pouco menos, depende muito aí da sua internet. Esse é o período mais demorado, acho que, desse trajetório. Além da parte de fazer a instalação, né? Também vai demorar bastante. Aqui está um pouco acelerado para poder dar uma agilizada. Perfeito, uma vez feito o download, vamos lá na máquina virtual. Fechamos aqui tudo primeiro, vamos lá na máquina virtual. Criamos uma nova imagem, qualquer nome, tá? Qualquer nome você pode dar, aqui eu vou dar o nome de Windows. Mas você pode colocar qualquer nome. Ao digitar Windows 11, ele já define ali embaixo para mim o Windows 11. Então você não precisa se preocupar muito com selecionar o sistema operacional. Mas se você quiser colocar outro nome, só definir. Eu não quero que ele faça a instalação e já coloque o usuário para mim, tá? Que é o que ele faria se eu fosse só avançar. Então eu volto e falo que eu não quero fazer isso. Escolho primeiro que é o Windows. Ali eu escolheria a imagem para fazer automático, mas eu não quero que ele faça isso. Então eu falo para ele pular essa parte, que eu vou escolher o que eu vou instalar. Eu vou fazer o passo a passo, né? Então, aqui eu estou deixando 4 GB 2 de CPU, que é o comum assim numa máquina. Aqui também vou deixar o padrão, tá? Não vou mexer muito, só vou avançando. A intenção aqui é só te demonstrar como que você vai fazer isso, tá? Você pode fazer isso numa máquina normal, você pode fazer isso de recomendação, né? Recomendaria você fazer isso numa máquina mais padrão da sua empresa. Então, tipo, a minha empresa, a galera usa bastante Optiplex. Então eu vou ter um Optiplex para fazer essa instalação e fazer todos os testes, né? Eu prefiro usar VirtualBox porque
É uma máquina virtual, então muitas coisas de máquina mesmo, sabe? E o ID de HD vai ser apagado de qualquer forma, né? Mas aqui a gente tem uma garantia maior. Então, esperar o Windows iniciar, isso vai demorar tanto numa máquina virtual quanto num computador de mesa. Em computador de bancada, né? Isso tende a ser um pouco mais rápido, né? Isso tende a ser, na verdade, bem mais rápido. Aqui a gente escolhe o idioma. Esse idioma também não vai interferir nas instalações futuras, tá? Aqui a nossa intenção é criar uma imagem personalizada. Então a gente vai instalar dessa forma mesmo. É recomendado que você escolha o idioma da empresa e o teclado da empresa. O idioma de instalação faz diferença. Agora o de teclado não. De teclado ele é removido. Aqui eu vou instalar sem licença. Não precisa de licença para fazer essa instalação. Na verdade precisaria se a gente fosse mexer em o ID de profile, mas agora não é o caso. Tem esse probleminha, né, ao instalar em máquina virtual, em máquinas mais antigas também, que é a questão do regedit. Então a gente dá um Shift F10, abre o regedit e faz um bypass, né? Então a gente vai lá em Relocal Machine, vai digitar essas chaves aí, né? Primeiro vai criar uma chave dentro de System, dentro de Setup, com o nome de labconfig, com L maiúsculo e C maiúsculo. A gente vai dar um bypass na verificação de TPM, de CPU, de Security Boot, de disco. Então a gente pode dar bypass em todas essas verificações de RAM. Então, para ele não checar. Checar se eu tenho CPU necessário para rodar esse Windows 11, eu não quero que ele faça isso. Porque essa aqui inclusive é uma máquina de teste, tá? Uma vez feito isso, quando você for usar essa imagem personalizada, é bem provável que ela não peça mais, tá? Então, você fez isso, criou sua imagem personalizada, ela já vai estar com esse regedit pronto lá, e aí ela não vai te pedir mais essa verificação. Se bem que o Windows ele está atualizando bastante, então pode ser que isso não seja verdade a todo momento, tá? Então eu volto, clico de novo, clico em próximo. Agora aqui é a instalação padrão, né? Só avançando mesmo, escolho o disco ali, mando instalar e esperar o processo acontecer, que leva bastante tempo, né? Aqui eu vou dar uma acelerada, mas pode levar ali cerca de horas até, né? Então o processo de ele desempacotar a imagem, copiar para o seu disco, verificar, fazer atualização se tiver atualização ali, né? E aí depois rebootar a máquina, e depois do reboot ainda fica aquele processo fica esse processo aí de validação, né? Iniciando serviços e tudo mais. Vamos só esperar aqui um pouco. Dá tempo de tomar um café, voltar, beber uma água. Fazer bastante coisa, porque esse processo é realmente bem demorado. Essa é a intenção do MDT, tá? Não ficar passando por esse processo todas as vezes. Aí agora que eu terminei, eu dou um Ctrl Shift F3, Alt Shift F3. Eu nunca me recordo, tá? A gente vai entrar em modo Audit. Se você pesquisar no Google, Microsoft Audit Command, ele vai te dar o comando correto para isso, tá? Então se a gente vai entrar em modo auditoria, mas é Ctrl Shift F3, tá? Ou é Alt Shift F3. Aqui no modo auditoria a gente tem essa opção de sysprep, né? A gente vai fechar isso aí. Eu quero te mostrar depois como que faz isso na mão. A gente vai fazer a instalação de uma aplicação. Nesse caso eu vou escolher o Google Chrome, né? Que é a aplicação mais comum. Então a gente faz a instalação dessa aplicação do Google. Mas lembrando, né? Isso pode repetir para um SAP, pode repetir para um TOTS, pode se repetir para um Slack, para um Teams, qualquer aplicação que você usa na sua empresa, você consegue fazer isso, né? Já deixar ele instalado para ele ser, quando você for instalar o Windows, ele já instala tudo certinho. Então, vamos lá, né? Isso aqui é chato, demora bastante, né? Fazer só as configurações aqui só para eu poder usar. O que eu quero te mostrar também, tá? Eu fazendo essas configurações aqui, agora, nessa forma de só criar a imagem,
ela não fica salva. Mas lá no futuro, vou te mostrar que tem como deixar salvo. Então, deixar o Google como navegador padrão, tem como deixar salvo para quando for fazer a instalação já vir com essa informação. Deixar uma página já salva no favoritos para todos os usuários, tem como também. Deixar o papel de parede, o ícone do usuário, teria como, tá? Aqui eu queria te mostrar que nessa forma não é tão comum isso ficar certo. Então eu altero tudo aqui, certo? Eu altero tudo, mas lá na frente, quando eu for fazer a instalação, você vai ver que ele remove tudo isso. Por quê? O Sysprep ele deixa essa informação guardada no XML, só que ele não instala isso, tá? É um XML bem levinho. Ele só instala se a gente disser para ele instalar. Então, tô fazendo aqui as alterações, tudo mais, né? Vou remover isso aqui também, ó. Você vai ver que se eu não alterar lá no XML, isso aqui volta ao normal. Que é o que eu quero te mostrar a princípio, tá? Então, quando a gente tiver um bootcamp, eu quero fazer isso na raiz e te mostrar que tem como deixar isso padrão para os usuários. Então, eu removi o store dali, os novos usuários vão ficar sem o store também. Vai ficar sem o store na barra, tá? Isso é o que eu quis dizer. Essas alterações todas que eu tô te mostrando aqui, ó. Na instalação de imagem normal, a gente até pode conseguir, mas é muito mais difícil, tá? Então, fazendo as alterações. Aqui algumas alterações que eu queria mostrar de poder editar o taskbar ali, para ele dividir as telas, mas a gente já consegue fazer isso se tiver 2 monitores. Então, essa alteração seria interessante você ter 2 monitores. Se todo mundo usa 2 monitores, quando você for fazer a sua imagem personalizada, use 2 monitores. Que aí você faz do jeitinho que é, entendeu? Para você não ter nada para fazer depois. Então fica tudo configurado. Essas configurações do Windows é essencial fazer ali. Fazer nessa parte, né? Nessa parte de criar imagem personalizada. A parte de instalação é só para eu te demonstrar. Então, eu vou instalar o Google Chrome, como dito, mas é só para te mostrar que ele fica na imagem, né? O correto é não instalar esse tipo de programa, tipo Google Chrome, sei lá, um Slack, porque são programas que atualizam bastante. A intenção é, nas próximas aulas, te mostrar que dá para fazer isso via script, né? E ele baixa e já instala a versão mais atual, ou a versão que você tem no seu repositório ali. Então vamos fazer a instalação do Google Chrome. Vamos atualizar aqui também o Edge. Ok, só esperar um pouquinho. Podemos também já fazer a instalação das atualizações, já deixar o Windows atualizado. E aí quando você for fazer a instalação, já está atualizado, você não precisa atualizar de novo. Então, aqui eu fazendo a minha alteração, tá? O recomendado é que você faça as suas aí dentro, faça a escolha que você quer, o que você acha interessante ter. Essa imagem personalizada pode acelerar muito o processo de instalação. Esperar um pouco, né? Isso demora mesmo. Como eu sou uma pessoa impaciente, eu não consigo ficar sem apertar as coisas. E essa é a parte ruim, tá? Então, durante uma instalação normal, você tem que fazer todo esse passo a passo. Utilizando o Microsoft Deployment Toolkit, você não precisa fazer isso. Beleza, fizemos a instalação do Google Chrome. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos achar onde está o Sysprep. Mas antes eu vou fazer uma alteração aqui nas propriedades. Eu não lembro bem onde fica. Que é para ele não mostrar os recentes. Então ele removo ele de mostrar os recentes e salvar isso. E apago tudo que tem, tá? Porque essas informações recentes vão ficar salvas. Então eu apago tudo para não ficar salvo.
Vamos lá. Agora a gente precisa clicar aqui no iniciar. Vamos pesquisar por terminal. Recomendado é abrir o terminal como administrador. Aqui eu abri errado. Na verdade não precisaria, tá? Porque eu já estou como administrador, mas é recomendado. Então eu vou lá na pasta onde está o sysprep, que é C Windows System 32 sysprep. Dentro da pasta sysprep eu tenho o programa sysprep, onde eu tenho as opções ali, ó. Generalize, Audit, o OBE. Então a gente quer generalizar, quer remover tudo que é genérico, driver, o ID, e ir para o OBE, que é a parte de instalação. Então é aquele pedacinho onde ele te pede as informações, te pede o teclado e tudo mais. Então eu vou generalizar, colocar em OBE e dar um shutdown na máquina. Eu não quero que ela reinicialize. Se ela reinicializar, ela vai já cair nisso e vai atrapalhar nosso processo. Então você tem que matar a máquina. Se eu tivesse escolhido Audit, eu estaria em um usuário e entraria nesse modo que eu tô, que é o modo de Audit, que é quando você clica Ctrl Alt F3. Foi muito legal aí fazer a instalação do VirtualBox, fazer a instalação do Windows, entender como que o Audit funciona, uma ferramenta muito boa, que é o Microsoft Audit. Então, te espero no próximo vídeo para a gente aprender um pouquinho mais.